Pessoal, boa noite. Então, eu encontrei esse material aqui. Já possuí esse material, mas aconteceu um acidente aí e acabei perdendo esse material. Eu queria encontrar ele assim em excelentes condições, se possivelmente até lacrado, coisa que eu acho impossível, porque a gente está falando de algo que chegou aqui no Brasil na época de 1988, né? Foi quando chegou nas videolocadoras. No caso, o filme foi lançado no ano de 1973, se eu não me engano, foi na véspera de Natal, né, lá fora. Aqui no Brasil a gente teve a estreia dele, eu acho que em 14 de novembro, exatamente, 14 de novembro de 1974. Então a gente está falando de algo antigo, né? E a gente está falando nada mais, nada menos do que o clássico do terror, O Exorcista, né? Encontrei isso aqui no Mercado Livre por um preço muito bom, mas assim, eu já vi que o material não está 100% original, né? Devido à própria capa, que no caso o estojo do VHS, eu já vi que não é o original. O original é azul e tem um tamanho menor, e não é esse modelo de estojo, né, no caso. Porém, devido ao preço e eu ser colecionador e não ter mais esse material no meu acervo, eu falei, eu vou ter que comprar isso, né? Cara, muito bacana, legal e tudo. E aqui tá o VHS de O Exorcista. Gente, isso daqui traz muita recordação. Isso aqui é mais emocional do que o filme. É um negócio... O Exorcista, ele tá presente na minha vida desde que eu tinha 7 anos de idade, né? Me lembro bem disso até hoje. A primeira vez que ele foi exibido no SBT no dia 17 de maio de 1989. Me lembro bem disso. Meu pai sabia que eu gostava de uns filmes de terror. Não, não vou mexer nisso não, deixa isso aqui. Né? Eu vou trocar esse estojo. E naquele tempo eu só conhecia Sexta-feira 13. Que mais? O Fred Krueger, né? Hora do Pesadelo, clássico aí, o Fred Krueger. Então, quando eu fui pra frente da televisão naquela noite assistir o Exorcista, eu lembro que tinha uma rivalidade muito grande entre a Globo e o SBT. Tinha uma rivalidade muito grande entre eles. Então o SBT colocava uma imagem do filme até terminar a novela das 8 para o filme poder ser exibido e ele quebrar a audiência da Globo. Era mais ou menos por aí. E eu me lembro perfeitamente que quando eu fiquei na frente da televisão esperando esse filme começar, eles paralisaram a imagem exatamente na hora que ela levita, na hora que ela sai ali da cama, que os padres ficam atrás dela, do lado direito. E colocaram aquela música Imagine do John Lennon. Então isso ficou muito na minha mente também. Qualquer hora eu vou fazer essa montagem, vou fazer esse vídeo e colocar aqui no canal. Porque eu me lembro demais. Eu já pesquisei, eu já corri atrás. Eu achei isso da exibição de Rambo, de outros filmes, mas de O Exorcista eu não achei. Acredito que alguém tem isso guardado e nem sabe o que tem guardado, né? Porque é um puta de um clássico aí. Tem aquele momento único no SBT que foi a estreia de O Exorcista, né? O Exorcista, pelo que eu entendi, era para ele ter estreado uns 15, 20 dias antes, mas devido a um clássico do futebol, o SBT teve a cara de pau de colocar um outro filme no ar e prorrogar a estreia de O Exorcista no SBT. A gente tem diversas histórias aí, o Exorcista, se a gente for falar tudo sobre o Exorcista, a gente vai longe. Então eu tô falando mais sobre o VHS, né, de 1988, que foi quando chegou aqui nas videolocadoras, e a sua primeira exibição na TV, na rede aberta, que foi um causa. Eu fiquei sabendo que o SBT teve problemas devido à exibição desse filme, né? Apesar dele ter picado o filme demais. Por exemplo, a cena do crucifixo. O foco mesmo daquela cena, que quem assistiu sabe do que eu tô falando, foi retirado. E eu lembro que eu era muito menino, muito inocente, eu achava que ela estava cortando a perna dela, mas porém também não aparecia a cena em si do que realmente a garota fazia naquela cena. Enfim, eu me lembro daquela noite, só que eu era criança, eu sempre dormia no meio do filme. Esse filme foi reprisado umas 3 vezes no cinema em casa, e as 3 vezes eu lembro que o mais longe que eu fui foi o momento em que o Padre Carras vai visitar a Regan pela primeira vez, que ela já tá possuída mesmo, né? Já ali o demônio já tomou conta da garota de cabo a rabo.
E eu sempre, o máximo que eu assisti do Exorcista era até ali. Então aquele filme ficou muito na minha cabeça, querendo saber o que tinha atrás daquele filme, como que aquilo acabava, porque até então era um filme que mexeu um pouco a minha cabeça, mas porém a minha mente não era formada para receber totalmente a informação do que o Exorcista passava, né? Eu não tinha uma. Pô, eu tinha 7 anos, eu era criança, então eu tava esperando ver um Fred Krueger, um bicho-papão, um lobisomem, essas coisas da época, e não ver uma menina se transformar num monstro. Então o filme entrou na minha mente, mas até então era uma curiosidade de saber o que aconteceu com aquela garota no final do filme. Enfim, eu fui descobrir isso com 14 anos, foi uma experiência péssima. Eu não desejo aquilo pra ninguém porque o negócio foi muito tenso. Vamos lá. Então, esse filme até hoje, pelo que eu tô vendo aqui, a distribuição dele, de forma geral, de cinema e tudo, é um filme que, pelo que eu tô vendo aqui, o tamanho dos números que eu vou colocar aqui depois, a gente tá falando de 441 bilhões, pelo que eu tô entendendo desse número. Como eu falei, eu sou péssimo para número. Meu boletim sempre foi muito bonito, porém, quando ele chegava em números, que no caso a gente tá falando da bendita matemática, tinha uns porém lá no meu boletim, entendeu? Mais ou menos por física, então coitado, um desastre, né? Mas na parte teórica eu arrasava em tudo. Mas vamos lá. É um filme norte-americano baseado num livro homônimo. Eu também não sabia que isso aqui se tratava de um livro. E quando eu li a sinopse disso aqui, né, quando eu possuí a primeira vez o VHS mesmo, falando nisso, essa capa aqui, esse papel, esse encarte aqui, ele tem uma história que vai ficar por outra. Eu acho que eu nem posso contar a história do encarte da primeira edição que eu tive. Eu acho que fica meio proibido contar como foi que eu consegui isso. Aliás, eu ganhei de presente, mas eu sei como que a pessoa conseguiu pra mim, tá entendendo? É mais ou menos por aí. Então, assim, o Exorcista, ele traz muita lembrança, ele traz muita, apesar de ser um filme pesado, feio e carregado, ele traz muita lembrança, ele traz muita coisa mesmo. Que nem agora eu lembrei de como eu consegui o encarte do primeiro VHS que eu possuí de O Exorcista. Então, assim, ele traz muita coisa ali da minha molecagem, né? E olha que eu sempre fui muito recatado, mas eu me lembro bem disso, cara. Nossa, show de bola. Meu, demais, demais, demais. Foi no ano de 1998, quando eu consegui pela primeira vez o encarte. Porque até então, o meu primeiro VHS, meu primo, lá na Paraíba, que fez a cópia desse filme pra mim, me presenteou. Né? E ele copiou o 1 e o 2. Você quer a cópia do 3? Eu falei, não, só o 1 e o 2 pra mim tá de bom também. Depois eu me arrependi. E aí depois veio a história desse encarte aí, enfim, vamos pular isso, daí já foi, né? E quando o filme veio a ser estreado aqui, então a gente tava falando do livro homônimo, né? Porque já ia pular isso. Quando eu li essa sinopse, tem um detalhe, uma parte aqui, ó. A versão em filme que chocou milhões de pessoas em todo o mundo mantém-se fiel ao mesmo espírito do livro. E eu ficava intrigado com isso. Eu falei, mas como assim? Se mantém fiel ao mesmo espírito do livro? Eu falei, mas o Exorcista, até onde eu sei, é um filme, não se trata de um livro. E isso ficava muito na minha cabeça. Naquele tempo a gente não tinha acesso à internet. Então, assim, a coisa ficava sempre muito pelos ares. E O Exorcista era um filme que sumia, né? Ele sumiu. Eu não chegava em qualquer locadora e achava o Exorcista. O Exorcista era raro você achar ele numa locadora. E quando eu encontrei ele uma vez, o bendito estava quebrado. Então, assim, O Exorcista foi um filme sempre muito difícil na minha vida de encontrar ele. Muito mesmo. Tanto que quando eu fui conseguir ter acesso ao Exorcista, estava com 14 anos, quando eu fiz uma viagem até a Paraíba e lá numa locadora no breu do interior da Paraíba, eu encontrei o VHS de O Exorcista e O Exorcista 2. Eu fiquei doido, falei, pombas, eu não consegui achar isso em São Paulo, eu vim achar aqui na Paraíba, mas é como eu digo, as coisas, a vida é assim, né? Nada acontece do jeito que a gente realmente espera. E assim a vida segue, né? E depois, eu acho que foi em 1999, tô conversando com uma menina, tudo, e ela falou, ah, eu tenho o livro O Exorcista, eu vou trazer pra ver. Eu me arrepiei inteiro quando ela falou que tinha esse livro e tudo. Eu falei, o que? Ela tem o livro? E pronto, eu li o livro. Inclusive, ela me falou sobre a cena da aranha. A gente tem um capítulo aí da hipnose da garota no livro que é terrível, né? A gente tem 2, 3 minutos ali da cena da hipnose dela no filme. Eu acho que não chega nem a tudo isso. Porém, no livro, essa parte aí, esse trecho, a gente está falando de 4, 5 páginas só durante essa hipnose, porque existe um diálogo entre ela e o tal psiquiatra que se diz ter hipnotizado ela. Então a gente tem um diálogo aí que ele tem que começar a entender a forma
qual ela fala, com qual ela se comunica. Então o negócio é bem macabro, é bem tenso. E o final desse trecho no livro, sem comentário. É de arrepiar. Bom, mas enfim, vou voltando aqui a isso. 1988, exatamente como eu esperava. Vamos abrir aqui que eu não sei como que tá as condições desse material. Ela é... Bom, né, não era de se esperar tanta coisa, mas tá aqui, né, o original ainda do Exorcista, de Exorcista e tal. Não tem borlô na fita, eu pensei, vou ter que ligar o videocassete, o rebobinador para dar uma geral nela, mas não tem borlô, tá vendo? A fita tá ótima. Mas eu tô achando que eu vou assistir isso aqui ainda hoje. Ainda hoje. Assistir me emocionar, porque o Exorcista ele não traz só a história em si, ele traz muita coisa, da minha infância, adolescência, demais. O material tá ótimo, não tem do que falar na questão material não. Na questão do rolo em si, né, da fita. Mas a gente sabe que esse estojo aqui não pertence ao filme, então eu vou tirar esse encarte daqui, eu já separei um estojo aqui pra ele. Isso aqui eu vou deixar pra algum outro filme, alguma coisa. Eu já tinha preparado um estojo aqui pra essa situação, né, porque no anúncio eu já vi que ele não viria com o estojo adequado. Então, vamos lá. Nossa, tô todo arrepiado aqui porque é uma emoção. Putz, cara, eu já tenho o VHS de O Exorcista 2 aqui guardado. Agora chegou você novamente para fazer parte, né? Porque eu sentia que faltava algo. Quando você tem algo na sua coleção e de repente acontece algo imprevisto, aí você perde esse material, esse tipo de coisa, você fica com aquele vazio, fica aquele buraco. Cadê? Cadê? E hoje eu tô tampando esse buraco novamente. Muito legal, muito bom mesmo. Tá aqui, nossa, gente, isso daqui me arrepiava. Prontinho, nossa. Vou assistir isso hoje, com certeza. Vou colocar uma foto na comunidade na hora que eu coloquei lá no videocassete. Ai, caraca, nossa. Nossa, muita emoção mesmo, show de bola. Pronto, tá aqui. O meu VHS de O Exorcista de 1988. Elaia. Show de bola, 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 show de bola mesmo. Esse estojo aqui tá meio ruim. Deixa eu ver se é o estojo que tá meio ruim ou que coloquei esse encarte de mau jeito. Ah tá, eu acredito que por ele estar num estojo diferente, acabou fazendo uma dobra inadequada para esse estojo aqui que é o original para ele. É bem isso. Com o tempo vai acostumando aqui. Paciência. O importante é que tá aqui o material. E como eu falei, quem sabe um dia aparece um material mais, vamos se dizer, com uma qualidade melhor, né? Mais novo. Eu tô tentando achar a palavra e não tô encontrando. Mas é isso. Tá aqui, nossa senhora, essa né? Eu acho que a capa do VHS é diferente de todas as imagens que a gente vê por aí. Essa neblina que vem do quarto da garota quando ele chega, né, cena clássica. Mas a neblina que tá na capa do VHS é diferente de todas, se você reparar. É um negócio mais macabro, é um negócio tenso, 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 assim, que só quem é fã, só quem gosta, né? Nossa, é um negócio, assim, a silhueta dele aqui tá, é um negócio macabro, você realmente sente o que tá pegando aqui quando você vê a imagem desse encarte do VHS. Ele traz isso pra você. Tanto que o Exorcista nem precisa colocar a garota possuída na capa, isso aqui já diz tudo, né? Bom, pessoal, é isso. Então, quando o Exorcista chegou aqui no cinema em 1974, o Jornal do Brasil anunciou que ele passaria pela, como que eu digo, pela censura, isso, ele passaria pela censura. Então entrou todo um caos de que a gente não fosse ter o Exorcista da forma que ele realmente é. Havia esse medo. Tem algum vizinho por aqui ouvindo um forró, alguma coisa, a gente esquece isso de fundo aí, deixa passar, faz parte. E o pessoal achou que muita coisa aconteceria. Eu também, até hoje eu me pergunto, como que na década e no ano de 1973 eles deixaram uma coisa tão carregada, tão pesada,
chegar no público, porque o filme ele vai te perturbando, ele vai te incomodando. E você vê uma menina pegar um crucifixo, que isso daí eles não esconderam, não. Eles realmente eles destacam o crucifixo. Você vê que é um crucifixo mesmo. Você vê até a imagem que está lá no crucifixo. E ela usa aquilo para se deflorar no decorrer do filme. Então, a gente ia passar pela censura, o Exorcista passaria pela censura, né? E parece que um padre a ser bispo, um representante, foi colocado para ver uma sessão dele antes de colocar isso em público para o Brasil. Se seria necessário cortar algo desse filme fora ou não. E essa pessoa simplesmente falou que não viu nada de profano nesse filme. Eu A informação ainda tá meio que eu tô tentando digerir essa informação, porque como que não tem nada de profano em O Exorcista? Porque primeiro você tem uma imagem de Virgem Maria profanada dentro de uma igreja. Colocaram seios nela, um pênis, enfim. Transformar a imagem da Virgem Maria numa pornografia, né? E depois você tem essa menina aí, com 12 anos de idade, se deflorando com um crucifixo, toda ensanguentada em cima de uma cama. Então, como assim o Exorcista não tem nada de profano, mas vai lá entender o que é profano na visão de algumas pessoas, né? Porém, no livro a gente tem um trecho aí que fala de magia e de missa negra, né? Porque existe um assassinato que a gente que lê o livro sabe que foi a garota que cometeu esse assassinato, mas a forma com qual esse assassinato foi cometido envolve a magia negra, esse tipo de coisas, ritual, né? Então, o negócio é bem carregado também no livro quanto a isso. Mas era isso, eu já tô falando demais, não queria nem falar tanto. Eu tenho muita coisa sobre o Exorcista, principalmente versões, então eu quis começar do começo, do início, né? Tudo começa pelo cinema e pelo VHS. E depois a gente vai vir aí com um segundo VHS, que se trata de 25 anos de O Exorcista, né? Que vem o making of do filme e o filme. E a primeira edição dele também, que também veio essa versão em DVD, que foi a primeira versão lançada aqui no Brasil em DVD. E depois a gente começa a ir para os Blu-ray, as edições que foi lançada, importada, que só tem lá fora, graças a Deus eu como fã fui conseguindo uma a uma. Acredito que o meu acervo aí de O Exorcista está completo. Na questão de edições, né? Então eu comecei com o primeiro VHS, depois a gente vai aí com DVD, Blu-ray, e a coisa vai indo. Aos poucos a gente chega lá. E tem uma coisa também que eu não falei, eu tive acesso ao roteiro suprimido de O Exorcista, porque isso que a gente vê no filme é um roteiro totalmente fiel ao filme, mas a gente tem o... Pronto, agora o vizinho resolveu martelar bem na hora. Paciência, meu pai do céu, fazer o quê, gente? Pessoal, peço desculpa pelo corte brusco aí, mas devido o vizinho começar a martelar aqui do lado, eu fui tentar me explicar aqui, acabei perdendo a meada da coisa. Me perdi completamente, fiquei aqui tentando recuperar a memória. Então, o roteiro que a gente tem nesse filme é exatamente sobre um material que eu tenho acesso a ele, eu tive esse acesso e tenho ainda, e vou colocar esse material aqui, eu vou expor essa história aqui para vocês futuramente, eu estou estudando ela para colocar uma coisa bacana aqui, mas eu acredito que seja um projeto aí que vai desenvolver um pouco mais para frente. Do que eu estou falando? Do roteiro suprimido de O Exorcista, porque esse que a gente tem aqui no filme, ele foi realmente tirado do livro, só que foi mais comprimido, vamos se dizer assim, né? Muita coisa eles diminuíram, fizeram de uma outra forma, mas não sai do livro. Em nenhum momento ele foge do livro. O roteiro que foi suprimido, ele tem muita coisa interessante que talvez futuramente a gente veja até as filmagens dele, algum especial que venha vir aí de O Exorcista, porque eu acredito que a gente vai ter um especial de 50 anos de O Exorcista, com certeza. A gente teve aniversário de 25 anos, de 40, vamos aguardar o de 50, porque com certeza vai vir muito material que não apareceu, porque pelo que eu vejo tem muita cena que foi filmada e se mantém guardada, né? E existe esse roteiro suprimido de O Exorcista. Esse roteiro suprimido de O Exorcista, eu não vou dar spoilers, porque se eu der um spoiler aqui vai perder o efeito da coisa.
Mas o roteiro suprimido de O Exorcista é fantástico, porque ele vai descrever coisas aí que a gente que já tem a formação dos personagens na cabeça, quando eu li esse roteiro suprimido, eu consegui ver toda a cena, porque a gente tem o filme na mente, né? E a gente sabe como que é a coisa. Então, você vai lendo esse roteiro e vai vendo a cena acontecendo na sua mente. Então, assim, foi suprimido? Foi. Talvez poderia ter sido o mesmo sucesso, mas ao mesmo tempo eu acredito que não. Eu acho que eles fizeram certo em apostar, já que o livro fez um sucesso tão grande, né? A gente tem um recorde aí de, se eu não me engano, aqui no Brasil a gente chegou numa marca aí absurda. Uma marca absurda mesmo. Acho que não sei quantas mil cópias vendidas. 150 mil exemplares, tá aqui, ó. Depois do romance, mais de 50. Exatamente. Depois do romance, mais de 150 mil exemplares vendidos. Então, assim, a gente está falando de um fenômeno, né? É um fenômeno esse best-seller. Então, e a gente vai ter o roteiro suprimido de O Exorcista futuramente aí. Eu vou contar pra vocês esse roteiro suprimido, porque, cara, o negócio é fantástico. Mas enfim, fica pra depois. O que eu tinha pra falar disso era isso, né? O que eu tinha pra falar hoje era do VHS. Então tá aí o VHS de O Exorcista. Eu tô todo enrolado aqui, é que nem eu falo, O Exorcista é muita informação. Se eu for começar a falar tudo, eu vou me embaralhando aqui, que nem... Eu não tô com nenhum rascunho, eu não tô com nada aqui. O que eu tava aqui na minha mão, que eu peguei aqui pra ver e tirar dúvida, foi quantos exemplares, né, o Exorcista teve vendido aqui. 150 mil. Então, por isso que eu me enrolei um pouco aí. Bom, pessoal, é isso. Boa noite. E em breve eu venho aí com o roteiro suprimido de O Exorcista, futuramente, não sei quando. Abração, tchau.